Shalom, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Lá vamos nós para mais um vídeo. O vídeo de hoje eu quero falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo como pessoa. Quando a gente chama, ou a gente fala, o Espírito Santo é pessoa, tem muita gente que não consegue assimilar essa ideia. Porque o Espírito Santo talvez passe a ideia de que ele não é pessoa tal qual a gente imagina, ou as pessoas imaginam. Então, no vídeo de hoje eu gostaria de tentar esclarecer um pouco melhor essa ideia sobre pessoa e a pessoa do Espírito Santo. Quando a gente fala de pessoa, surge a grande pergunta. Pessoa, o que é ser pessoa? O que define o ser pessoa? Pessoa é aquilo que eu vejo, aquilo que eu estou vendo no outro, é a pessoa do outro. A primeira pergunta que a gente tem que responder é justamente essa. A pessoa, quando eu olho para outras pessoas, né, a gente costuma dizer, estou olhando para outra pessoa. Na verdade, a gente não está olhando para outra pessoa no termo específico da palavra pessoa ou da definição de pessoa. Quando eu olho para o outro, eu estou vendo a forma física de um outro ser humano. Eu não estou vendo a pessoa. Pessoa é aquilo que a gente é interiormente. Pessoa é o nosso caráter. Pessoa é as nossas ideias. Pessoa é aquilo que define o que eu sou. Não a minha aparência, mas aquilo que me define como pessoa é aquilo que eu sou internamente. As minhas ações revelam a pessoa que eu sou e não a minha forma física. Então, o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente para entender o Espírito Santo como pessoa é justamente essa. Eu não preciso estar vendo para definir pessoa. Eu nunca vi Dalai Lama, o primeiro Buda, e eu sei que ele foi uma pessoa. Eu nunca vi a aparência física dele, embora a gente tenha aí retratos e imagens, mas eu nunca vi. Eu nunca vi pessoalmente Jesus Cristo. Eu conheço a aparência física por aquilo que pintam dele para a gente, aqueles relatos que foram passados pela tradição. Mas a pessoa de Jesus Cristo eu só consigo conhecer se eu vivenciar com ele as experiências. E mesmo assim eu não vou conhecer. Porque se eu não consigo conhecer nem mesmo a mim, porque a gente está sempre nessa eterna busca de quem eu sou, o que eu estou fazendo nesse planeta, qual é a minha missão, né? Os porquês que perturbam a nossa mente é o que nos define ou nos definiria como pessoa. Paulo vai dizer, né, em uma de suas cartas que ele busca compreender o que ele é, porque naquele determinado momento ele olha como se estivesse vendo para um espelho de forma turva, distorcida, né, que não reflete aquilo que ele é verdadeiramente. E ele espera, né, ao se encontrar com Deus, que ele consiga enxergar aquilo que ele é de verdade. No templo de Delfos, tem uma frase que ela é muito conhecida, né? Uma parte dessa frase é muito conhecida, que é justamente conhece-te a ti mesmo. Então, se os filósofos gregos, né, os pensadores da Grécia Antiga, viviam nessa constância de buscar se autoconhecer, quem dera nós. Ou melhor, todos nós estamos, independente se você conscientemente ou inconscientemente, você está numa busca constante. E é preciso a gente entender isso. Nós não conseguimos definir pessoa nem do outro,
e muito menos a nossa própria. A gente está sempre se redescobrindo, né? Quem nunca se descobriu mais forte do que imaginava? Quem nunca se descobriu superando os seus limites? E por aí vai. E só para complementar, eu disse que uma parte da frase a gente conhece. A frase completa que está escrito lá no templo de Delfos, que foi dedicado em honra a Apolo, está escrito assim, ó: conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. Então, antes de querer conhecer, no nosso caso, que cremos em um só Deus, antes de querer conhecer Deus e o que Ele é e o que Ele representa e toda a sua sabedoria e a sua plenitude, antes de querer conhecer Deus, eu preciso me conhecer. Antes de querer descobrir o que move o universo, o que move o nosso planeta, o que move a natureza, o que move a outra pessoa, eu preciso me conhecer primeiro. E tudo isso eu estou falando que é para a gente entender justamente isso. A gente não consegue se definir, né, a si próprio no que a gente é como pessoa. Quem dera compreender toda a sabedoria e a plenitude que é o Deus Espírito Santo. Porque nós, católicos, nós, cristãos, cremos, né, em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. As três pessoas da Trindade, onde o Espírito Santo é conhecido como a terceira pessoa, né? Eu tenho aí umas controvérsias, eu não definiria como primeiro, segundo e terceiro, né? Já que são três pessoas, né? E um só Deus, então não tem primeira, segunda e terceira, né? Todos são o primeiro, todos são um. Essa é a minha definição, tá? Então, pessoa não é aquilo que nós vemos no outro. Pessoa não é aquilo que eu vejo ao olhar para o espelho. Pessoa é aquilo que eu conheço a cada dia na forma de pensar, no caráter, nas boas ou más atitudes, ou seja, nas ações. O Espírito Santo como pessoa, ele também é conhecido através das ações. Tanto é que o Espírito Santo, diferente de Deus Pai e diferente de Deus Filho, o Deus Espírito Santo, ele não necessariamente precisa ou vai se revelar na forma humana, que a gente é acostumado a definir, né, o Deus que é Pai, né, a gente com exercício de imaginação, como eu costumo dizer, a gente imagina um pai e associa com Deus. A gente imagina um filho, a gente imagina Jesus Cristo e a gente define como Deus. A gente tem como definir uma aparência ou um ícone, né, um simbolismo, um atributo visual para definir Deus Pai e Deus Filho. Diferente do Espírito Santo, que não necessariamente se apresenta ou se revela em toda a história, de forma física, né? E quando o faz, não necessariamente é uma forma humana. A gente tem exemplos na sarça ardente, onde Deus conversa com Moisés, ou seja, o Espírito Santo que move e é aquela chama que consome que queima a sarça, mas não a consome, né? Ali é o Espírito Santo frente a frente com Moisés, conversando e dialogando. A gente tem quando Maria diz o seu sim para o anjo, e nas Escrituras vai dizer que a sombra do Altíssimo a cobriu e ela concebeu do Espírito Santo. O Espírito Santo é essa sombra que cobre Maria e a engravida. A gente tem também o próprio Jesus no alto da cruz, antes de morrer e para poder morrer. A gente precisa às vezes fazer um exercício de pensar um pouco além. Jesus Cristo, ele era Deus enquanto caminhava entre nós? Sim, mas ele também era humano.
E enquanto o Espírito Santo habitava e estava com ele, ele não poderia necessariamente, né, e aqui é um exercício teologal, enquanto o Espírito Santo estivesse infundido nele, enquanto o Espírito Santo estivesse movendo ele, mesmo no alto da cruz, ele não poderia morrer. Porque se Jesus morre, o humano Jesus morre com o Espírito Santo, né, talvez desapareceria com ele, mas isso não teria como acontecer. O Espírito Santo, Deus, ele é eterno, ele não se acaba. E talvez seja por isso que Jesus ele diz a seguinte frase, as suas últimas palavras: Pai, em tua mão entrego o meu espírito. E depois disso ele morreu. Então o Espírito Santo precisa sair da pessoa, o Espírito Santo precisa se desligar da pessoa, da matéria da pessoa, para que essa pessoa consiga se desligar também, né, deste mundo e poder precipitar ao próximo passo, à próxima vida. Nós não estamos nessa vida eternamente, nós buscamos a vida eterna. E essa vida eterna só vai acontecer depois que a gente conseguir libertar o nosso espírito dessa matéria. Só conseguiremos viver a plenitude do que somos como pessoa quando nos desprendermos dessa matéria. E é isso que o Espírito Santo explica e ensina para nós. A matéria nos limita, a aparência nos limita, aquilo que vemos nos limita. Quando a gente vê alguma coisa, a gente já consegue, ou a gente já começa a criar bloqueios. E isso consciente ou inconscientemente. Talvez a gente conseguiria pular de um prédio para outro, talvez, mas ao se deparar com a distância, a queda, né, a altura, a gente já começa a criar bloqueios, a gente já começa a criar medos e receios, e aquilo nos trava, aquilo nos prende, não nos deixa ir, né, além das nossas limitações. Estou usando aqui exemplos, né, como sempre uso, exemplos bem absurdos, digamos assim. Então entenda que pessoa nada a ver, não tem a ver com aquilo que eu vejo. Nós temos pessoas tetraplégicas que nem por não poder se mover deixaram de ser pessoas, continuam sendo pessoas. Pessoas mutiladas, né, ainda vivas, lógico, né, pessoas mutiladas que continuam sendo pessoas, né. Pessoa não é aquele ser perfeito que eu olho e enxergo. Pessoas totalmente deformadas continuam sendo pessoas, né. Enquanto não se desprendem desse mundo, enquanto não se desprendem dessa matéria, né, a gente não consegue ver a pessoa, e a gente nunca vai conseguir ver, espero eu, né, não trombar com nenhuma alma penada por aí. Então, nesse caso, a gente tem que crer e acreditar que o Espírito Santo se move independentemente de limitações. O meu eu, o que eu sou como pessoa, ele independe de limitações. Tanto é que aqui, lógico, usando um outro exemplo, só para ficar um pouco mais claro tudo isso que eu estou falando. Quando a gente vai dormir, às vezes a gente lembra, às vezes não, mas toda noite a gente sonha, porque o nosso espírito não dorme. O espírito que habita a nossa vida, ele não dorme, ele está sempre em movimento. O espírito não para, o espírito é movimento. E esse movimento, a gente consegue vê-lo desde a criação, né, do mundo como a gente conhece. A gente conhece lá, segundo Gênesis, no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e apenas uma brisa suave pairava sobre as águas. Essa brisa suave é o Espírito Santo, que a gente vai chamar, né, existe uma palavra grega que define essa brisa suave como ruá.
esse Ruá é o Espírito Santo. O Espírito Santo já pairava e já conduzia, de certa forma, todas as ações na Terra, e eu acredito que em todo o universo, porque ele independe de estar fisicamente em algum lugar. Ele não precisa se revelar fisicamente, ele não é limitado, ele não tem limites para aquilo que ele pode e aquilo que ele não pode fazer, ele simplesmente é. Então é preciso a gente compreender que o Espírito Santo, ele é pessoa, e devemos orar e rezar e pedir para que o Espírito Santo esteja sempre conosco. A melhor forma de alcançar uma graça, alcançar uma bênção, né, é rezando também para o Espírito Santo. Nós acreditamos que nós vivemos ou estamos vivendo o ano da graça. Esse ano da graça que se iniciou a partir da infusão do Espírito Santo sobre os apóstolos, quando Jesus deixa o nosso convívio e sobe aos céus e deixa o Espírito Santo para conosco. Ali se inicia o ano da graça, onde é o Espírito Santo quem conduz as nossas vidas, as nossas ações. É o Espírito Santo quem está governando e tomando as ações. Podemos e devemos rezar a Jesus Cristo, devemos e podemos rezar a Deus Pai Todo-Poderoso, lógico que devemos. Mas a melhor forma de alcançar a Deus nos dias de hoje é através do Espírito Santo. Ele que é Deus, tal qual o Pai, tal qual o Filho. Então o vídeo de hoje foi para esclarecer justamente isso. Talvez tenha ficado alguma ponta aí de dúvida. Deixa nos comentários aquilo que ficou de dúvida, aquilo que vocês querem que eu aprofunde mais, e eu vou estar pesquisando e eu vou estar fazendo outros vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Dá aquela força para mim aí. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar do assunto. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Deixa seu joinha, isso ajuda bastante também. Eu preciso alcançar o número de inscritos necessários, né? Porque eu tenho a ideia também de começar a fazer lives. E para que eu consiga fazer lives para mais pessoas, eu preciso atingir um certo número de inscritos. Estou eu falando igual um certo padre. Mas enfim, essa é a verdade, né? Então, peço a força e o apoio de vocês aí. Desde já, um forte abraço e o meu agradecimento. Que o Espírito Santo esteja com cada um de vocês, iluminando e conduzindo a vida de cada um e atendendo às vossas necessidades. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!